Jesus falava a língua palestinense. Mito ou verdade? Bem, eu, Moreazar, você está no meu canal, seja muito bem-vindo. Estava no meu vídeo a verdade sobre o cristianismo que teu pastor quer esconder. E o nosso curado por Deus, o nosso jovem Rafael, comentou o seguinte: língua palestinense que Jesus falava. Tá certinho. Bem, é engraçado que às vezes a gente fala umas coisas e esses jovens, eles têm dificuldade de entender ou se fazem de ai, ele errou, ai, ele não sei o que. Eu vou explicar pra vocês por que eu disse isso. Eu só falei. Mas eu estaria errado em falar que Jesus falava a língua palestinense. Na verdade eu falei o aramaico palestinense do primeiro século. Será que eu errei? Será que Moreazar cometeu o seu primeiro erro ao falar alguma coisa aqui no YouTube? Hã? Eu que passei tantos anos escondidos, 2 semanas escondidos na minha caverna, aprendendo hebraico e falando com o anjo Gabriel. Será? Será que um profeta, um sábio dos 6 caminhos, como eu, errou uma coisa tão básica? Vamos lá. É só a gente abrir isso aqui, ó. Termo Palestina. Tem origem nome Filístia, dado pelos historiadores gregos antigos até a região do litoral de Israel e faixa de Gaza. Os filisteus eram um povo que então Palestina tem a ver com filisteus. O termo Palestina foi usado por Heródoto na sua obra no 5º século a.C., gradualmente substituiu Canaã como o nome da região. O termo Palestina, para se referir a uma nação, surgiu nos anos 40, quando começou o processo de descolonização do Oriente Médio. Aí aqui, ó, durante o domínio de Roma sobre aquelas terras, o povo judeu foi mais uma vez expulso. O que aconteceu que, por volta do ano 70 da era atual, sob o domínio do imperador Adriano, o lugar foi batizado de Palestina. Nome esse que faz referência direta ao povo filisteu, que viveu e disputou aquelas terras com os judeus. O que acontece? Deixa eu explicar para vocês. Os romanos, na década de 70, eles tiveram que destruir o templo de Jerusalém, uma pena. E aí eles fizeram toda uma diáspora do povo judeu. Feita essa diáspora, eles nomearam a região de Palestina, que foi, de certa forma, uma ofensa aos judeus, ao povo judeu, dizendo assim, ó, vocês tinham a terra de Israel, agora não se chama mais Israel, agora é a região da Palestina, né? Então, mas esse nome já vinha sendo usado desde quando? Desde os anos 40. E aí entra no mérito da questão. Eu falei o seguinte, que Jesus, sobre as cópias da Bíblia, Novo Testamento em grego, que falam muito da tradução aramaica do Novo Testamento, que o Novo Testamento foi originalmente escrito em aramaico, que não sei o quê. Só que eu comentei um fato que as traduções aramaicas que existem, elas são da região de Antioquia, que é perto da Turquia, que é basicamente a Turquia. São da região todas as traduções aramaicas que existem, elas advêm da região ali de Antioquia, do norte. E elas são submissas ao texto grego, e elas são datadas do 4º e do 5º século. O linguajar que Jesus utilizava era o aramaico da região de Israel, né? Só que eu usei o termo Palestina, ele usava o aramaico palestinense do 1º século. Eu usei o termo aramaico e Palestina e 1º século. Todas essas coisas estão relacionadas. Todas essas coisas estão relacionadas. Simples assim. Simples assim. Então, eu estou certo na minha afirmativa? Posso até não estar sendo 100% preciso. Houve um anacronismo, né? Jesus falava o aramaico, mas a língua aramaica palestinense, se eu me refiro a isso, eu estou me referindo a que região? A região de Israel do 1º século. Mas era só ter feito uma pesquisa básica, gente. Olha, uma pesquisa básica no
na inteligência artificial, no Google, origem do termo Palestina, e vocês veriam que eu não cometi nenhuma falha nesse sentido. O problema é que a gente adquire muito conhecimento, muita coisa, e é muita informação para processar, é muita coisa para ficar corrigindo. E aí os carinhas vêm desqualificar nosso trabalho aqui, né? Porque tem muitos na internet que vêm desqualificar nosso trabalho. E aí a gente tem que vir explicar uma palavra ou um termo que a gente usou, porque, como dizia aquele velho fumador de charuto, Olavo de Carvalho, no Brasil, você tem que explicar, desenhar a explicação e explicar o desenho da explicação. Esta é a verdade sobre vocês brasileiros. Isso quem disse foi um filósofo, escritor, jornalista, cientista político, Olavo de Carvalho. Entende? Eu errei em falar Palestina, primeiro século, aramaico, Jesus. Por quê? Vamos lá. Vamos ao mérito da questão. Se o Novo Testamento foi escrito em aramaico de fato, a língua que ele deveria estar é a língua do aramaico do primeiro século da região de Israel. Ou também ali da Palestina, que era basicamente o mesmo dialeto. Entendeu? As regiões da Galileia, Jerusalém, faixa de Gaza. Teria que ser o aramaico daquela região, daquele período. E não o aramaico de 5 séculos depois. Ou de 3 séculos depois, como é o caso da velha siríaca, da peshita. Só que o teu rabino, ele vai dizer para você que o Novo Testamento foi redigido em aramaico. E ele vai usar a peshita como referência. Só que, quando a gente olha para as peshitas, temos 5 a 6 versões diferentes da peshita. 5 ou 6 edições diferentes da peshita. Se você comparar o texto grego, seja o texto Receptus, ou o texto Nestle-Aland, ou o texto majoritário, se você comparar os três, é a mesma versão do texto grego, com variantes de transmissão textual. Isso é uma coisa que o professor Euclaíro já explicou aqui anteriormente, há muitas vezes. Só que quando a gente olha para as versões aramaicas do Novo Testamento, e não só do Novo Testamento, mas também do Antigo Testamento, também da Bíblia Hebraica, da Torá, da Sagrada Torá, nós percebemos que as versões aramaicas, elas todas, no caso para o Novo Testamento, quero especificar o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento também, elas têm variantes, e não são variantes de transmissão, são variantes de tradução. O Novo Testamento também são variantes de tradução. São variantes de tradução no aramaico. E todas elas claramente submissas ao texto grego. Qual texto grego? O mesmo texto grego que é a versão do TR, do texto majoritário e do texto eclético. A mesma versão. Porque os três são a mesma versão com variantes de transmissão, de cópia. Agora, as versões aramaicas, se caso você acha que o mestre aqui, Moré, está equivocado, estude aramaico e confira por você mesmo e você verá essas variantes. Existem mais de 400 cópias de manuscritos, se eu não me engano, das versões aramaicas do Novo Testamento, e todas elas são da região de Antioquia, que era um centro helenístico também, só para informação, e que é isso. Então, quando a gente traz fatos e dados aqui, é para que vocês aprendam, meus jovens padawan. É para que vocês sejam libertados. Rabino Jesus, ou como alguns preferem dizer Yeshua, disse, certa feita, conhecei-vos a verdade, e a verdade vos libertará. Uma coisa é fato nessa fala de Jesus, de Yeshua HaMashiach. A verdade não salva, mas ela liberta. Quem salva é o próprio Messias, ungido. Ele salva. Mas quem liberta é o conhecimento. E quando eu trago alguma informação para vocês aqui,
É para que você se liberte. Se liberte do quê? Desses falsos rabinos, desses judeus de Shopee, que ficam aí dizendo que o Novo Testamento foi escrito em aramaico, porque ele precisa ser em aramaico, porque Jesus falava aramaico, porque não sei o que, porque não sei o que. Esses meus anos já me fizeram entender que a mentira tem perna curta, mas corre que é uma desgraça. Um abraço, tamo junto. Moré Azar à disposição. Deus abençoe vocês e até o próximo ensinamento. Ajude nosso ministério com uma doação. Pix está na descrição. Ok? Caso queira aprender mais e falar comigo, só fazer o curso de teologia na página inicial do canal. Tá? Caso queira falar comigo também, só mandar uma mensagem no zap que fica no Facebook e no Instagram. Né? Só mandar assim, salve Moreazar. É isso. Um abraço, tamo junto, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.